Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito. Aprenda como estimular o seu filho o tempo todo. E hoje nós estamos na nossa terceira aula. Esse curso começou dia 14, né? E hoje já é dia 16. Estamos na terceira aula do curso. E tem mamães me acompanhando aqui. Eu estou muito feliz com a sua presença. Boa noite. Seja bem-vinda. Vou colocar uma musiquinha aqui, que hoje eu esqueci de colocar uma musiquinha de fundo. Na verdade, eu coloco hino. Gosto de ouvir só louvores. Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso gratuito. A nossa terceira aula. Pati, seja muito bem-vinda. Mamãe Cozinhando, seja muito bem-vinda. Sandra, seja muito bem-vinda. Vou aguardar só mais um pouquinho para mais pessoas chegarem. Hoje nós vamos falar sobre as 30 ferramentas para estimulação cognitiva. Que bicho que é esse, né? Ei, Nívia, seja bem-vinda. Oi, Fê, seja bem-vinda também. Dia de sábado é difícil, né, gente? Boa noite. Vou colocar o fone aqui. Obrigada. Ah, verdade. Benção, tia. Esqueci de tomar a benção da minha tia, que tem quase a minha idade. Nem tanto, né? Mas não estamos muito longe disso não, né, Sandra? Tia Sandra, eita! Oi, Rosilene, seja bem-vinda. Eu acho que é Cíntia que tá aí, não é, Cíntia? É Cíntia ou é filhinha? Me conta. Deve ser Cíntia, né, Cíntia, que tem uma moça já, né? Sua menina tá com que idade? Você só tem uma menina? Ah, é Cíntia. Eu esqueci o nome da sua filha. Coloquem pra mim, gente, a idade dos cílios de vocês, por favor. Né? Porque como eu vou falar de ferramentas aqui para estimulação cognitiva, é importante eu saber, porque aí eu vou dando exemplos nessa faixa etária. 11 anos. É perto do meu Matheus, que tem 12, né, Cíntia? Gente, enquanto o povo não chega, coloca pra mim aí, clica aí no aviãozinho que tá aí no seu celular e convide outras pessoas também que vocês acham que desejam participar, né? Que precisam aprender a estimular da forma correta. A Helena eu já conheço, tem 3 meses. A Vitória, que é a cara da mãe, tem 11 anos. Isabela, 29, eu vi a foto dela lá no Instagram. A Paty, 17, 12 e 11.
Tem uma trinca aí, né, Pati? Tá igual eu. Saudades também, Cíntia. Muitas saudades. A Rosilene, ela tem o Heitor. Qual que é a idade do Heitor, Rosilene? Vou sentar aqui melhor. Gente, se vocês puderem anotar, porque hoje eu vou falar muita coisa nova, muita novidade. É a primeira vez que eu dou essa aula aqui no Instagram. Eu nunca falei sobre ela, né? A Fê já me acompanha aí, tem pessoas que me acompanham. Ai, 11 meses, que ótimo, Rosilene. Você vai poder aproveitar muito, né? Porque quanto mais nova a criança, melhor. Né? Bebezinhos estão com o cérebro aí a 1 turbilhão de sinapses. E quanto mais a gente, né, conectar os neurônios aí, vai ocorrer aprendizado e sinapses. Então, quanto mais cedo, né, a mãe aprender a lidar com os cílios, principalmente na estimulação, melhor é o resultado. A Fê tá ganhando aí 3 meses só, a Helena Peraí, só um pouquinho que eu perdi aqui de quem que eu tava falando. A Fê Helena só tem 3 meses. A Sandra quer aprender para ajudar a cuidar dos netos. Isso mesmo, Sandra. Tá certinha. Nós fomos criados e educados de uma maneira que não foi boa, não. Nós temos muito trauma de infância, né? Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Então, gente, vamos começar, né? Nós já começamos com as boas-vindas, mas nós vamos começar realmente agora a nossa aula. Ei, Lu, seja bem-vinda, boa noite. A família Fernandes não é brinquedo não, né, Sandra? A vara come, o beliscão, e aí vai. Vamos lá, gente. Essa é a nossa terceira aula, né? A primeira aula nós aprendemos sobre conexão antes da estimulação, da importância de nós nos conectarmos com os nossos cílios. E na segunda aula, né, que foi a aula de ontem, eu falei sobre o cérebro da criança. Como que funciona o cérebro de uma criança? Né? Qual que é o nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, na estimulação, né, na aprendizagem desse cérebro. E nós aprendemos que a aprendizagem ela é gradativa. Cada dia nós devemos ensinar um pouquinho. E cada conhecimento ele vai se acumulando. E através das aprendizagens, a criança ela constrói várias habilidades para a vida adulta, né? Por exemplo, eu gosto de dar exemplos porque através de exemplos os nossos filhos eles aprendem, né? E vocês também aprendem para poder ensinar os filhos. O meu menino hoje eu pedi para ele lavar o banheiro. Em pleno sábado eu falei, ele tem 12 anos. E ele já lavou o banheiro outras vezes. O trabalho que eu tive para ensiná-lo a lavar banheiro hoje foi menor, porque ele já tinha lavado o banheiro outras vezes, eu já tinha ensinado para ele outras vezes. Só que mesmo assim, como tinha muito tempo que ele não lavava banheiro, hoje ele me perguntou várias coisas e eu tive que instruí-lo. E ele voltou ainda e algumas vezes para me perguntar, mãe, mas como é que eu vou fazer depois? Ô mãe, o que eu vou fazer depois? Então, às vezes a gente pensa que a gente ensinou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que o nosso filho ele aprendeu. Mas não, o conhecimento ele precisa ser gradativo. E quando a criança ela deixa de usar esse conhecimento por algum tempo, cai no esquecimento e aí a gente precisa ensinar tudo de novo.
Tô dando um exemplo bem básico aqui, né, de uma família, né? Mas isso vale também para a questão de conteúdos, de aprendizagem na escola, para a questão de valores, né, da família. Isso vale para tudo na vida de uma criança, tá bom? Ô, gente, compartilha aí, tá? Clica aí no aviãozinho para convidar outras mamães. Estamos com poucas pessoas hoje. Vamos aumentar esse número aí, pra vocês me ajudarem, tá? Esse curso, gente, eu darei um certificado para as mamães que desejarem. Eu acho tão importante um certificado para a gente colocar no álbum da criança, né? E você poder falar para ela, né? Principalmente as mamães que estão aí com bebês, com crianças menores, poder falar: a mamãe estudou quando você era bem novinho, para ela poder te educar melhor, para ela poder te ensinar melhor. Né? Eu queria ter feito um curso desse, ter tido um certificado para eu poder mostrar para os meus filhos. Não um certificado só no papel, né? Mas é um certificado mesmo para a gente poder colocar em prática, tá bom? Quem quer certificado aí, dá um joinha, tá? Porque quem quiser depois eu vou poder disponibilizar esse certificado. Então, nós falamos sobre o cérebro da criança na aula passada e hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da estimulação cognitiva. Primeiro, eu quero contar para vocês, né, quem sou eu. Né? Meu nome é Catiane Castro, eu sou psicopedagoga. Atualmente eu atendo em clínica, faço atendimento online, atendimento presencial. Tenho mais de 20 anos na educação. Ai, que bom! Tem gente que está querendo certificado aí. Eu tenho mais de 20 anos, né, de experiência na educação e também em consultório. Tenho menos anos, né, mas o que eu quero passar para vocês aqui é que a minha experiência de mãe, né, que me fez hoje estar aqui e fazer esse curso para vocês. Porque hoje eu tenho podido ver nos meus filhos mais velhos, né? Hoje eu tava até falando com meu marido. Hoje o meu maior desafio dentro da minha casa é em relação aos meus filhos adolescentes, porque eles trazem estímulos negativos pro meu menino mais novo, né? Pro bebê. Tudo aquilo que eu coloco de bom, os meus filhos, às vezes, com algumas atitudes que foram geradas neles, quando eles eram mais novos, que eu não sabia educá-los, então trouxe, né, eles estão fazendo estímulos negativos, hoje com o Miguel. Então eu tenho que ficar policiando e eu tenho que ficar moldando aquilo que os meus adolescentes fazem, porque eu não os eduquei no momento certo, do jeito certo. Eu não usei as ferramentas corretas, que é o que eu vou falar sobre isso hoje. Como que são essas ferramentas? Vou dar só um exemplo para vocês aqui, bem básico. Eu tava agora ali me maquiando, aí a minha filha tava tomando banho no meu banheiro. E aí eu virei para ela e falei assim, ela é adolescente, né, mas a gente... aqui em casa a gente ouve louvores, né? Que nós somos evangélicos e gostamos de ouvir louvores. Mas ela tá naquela fase da adolescência e ela gosta de ouvir músicas em inglês. E aí eu cheguei para ela e falei assim, eu queria te pedir um favor, queria combinar uma coisa com você. Se você ouvir 5 ou 10 músicas no dia, você ouve a mesma quantidade de louvor? Porque eu tenho percebido que você tem ouvido só louvor, só música, você não tem ouvido louvor. Ah, mãe, mas eu gosto de ouvir música porque eu gosto de treinar meu inglês e as músicas evangélicas, elas são muito grandes, elas são longas. Enquanto que uma música tem 2 minutos, uma música evangélica tem 10 minutos, 5 minutos. Então, por isso que eu ouço menos. Mas aí eu fiz esse questionamento com ela. Eu usei a ferramenta correta, que é o diálogo, né? Eu não cheguei para ela e já fui desligando a música e dando para ela como se fosse uma autoridade, né? Já podando
essa situação. Então, nós precisamos com pequenininhos, com bebês, nós precisamos com adolescentes, com crianças, com nossos filhos que são jovens, usar as ferramentas corretas para nós conseguirmos nos comunicar a eles, tá bom? Então, nós vamos começar falando quais são as áreas cognitivas dentro do nosso cérebro, dentro do cérebro da criança que nós precisamos estimular. Eu falei para vocês que o nosso cérebro e o cérebro de qualquer criança é como se fosse um HD, um computador. Nós conversamos sobre isso ontem. E todas, até os 3 anos de idade, a aprendizagem da criança ela é oferecida pela família, né? Se a criança não vai para a escola, principalmente em tempos de pandemia, nós que como mães e pais vamos passar essa visão de mundo para os nossos filhos. O primeiro contato que ele tiver, por exemplo, com um alimento, se você não saber estimular o seu filho como comer o alimento, se você já picar, entregar para ele, pôr na boquinha dele, é assim que ele vai aprender que tem que comer assim. Por isso que você ouve mães falarem assim: até hoje meu filho tem 3, 4 anos e eu preciso colocar comida na boca dele, porque eu não ensinei, desde pequenininho eu acostumei ele assim. Não é assim? Meu filho tem 8 anos, mas ainda não amarra cadastro. Porque você não estimulou ele a amarrar o cadastro. Toda vez eu preciso de amarrar para ele. Então, as aprendizagens, a visão de mundo que os nossos filhos têm, elas são formadas principalmente através da nossa visão. Por isso que nós temos que ter uma visão de águia para nós podermos ensinar os nossos filhos através das ferramentas corretas, tá bom? Então, dentro do nosso cérebro, nós temos a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio, a tomada de decisões, né? Para um bebezinho, ele aprender a descer um degrau, a primeira vez, você tem que ensinar para ele como que ele vai descer o degrau da forma correta para ele não cair lá do degrau. Isso tem que ser ensinado e muitas mães pensam que não, ele tem que aprender a se virar. Né? Eu tenho a experiência do Miguel aqui e quando ele começou a andar, eu via que ele parava, né? Quando ele chegava num degrau, a primeira vez ele parou, eu ensinei para ele como que ele ia descer o degrau. Eu fiz para ele, falei: Miguel, a mamãe vai mostrar para você, olha como é que você vai descer. E é assim, por exemplo, toda vez que eu vou calçar um chinelinho dele, eu falo: olha, vamos calçar o chinelinho. Olha, aqui é o pé direito, vamos calçar agora o pé esquerdo. Primeiro tem que arregaçar a cordinha, colocar a cordinha debaixo do chinelo, vamos enfiar os dedos. Tudo isso é ensinado. Tem coisas que não precisa a gente falar porque a criança vê, são coisas óbvias. Mas tem coisas que nós precisamos ensinar. Por exemplo, a pegar numa colherzinha, a pegar num garfo. Se você não ensinar, seu filho não vai aprender. Então, esse é o erro de muitas mães hoje. Né? É a mesma coisa de você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, para dar uma faxina, para fazer uma limpeza, e aí você pensa que a pessoa já sabe como fazer essa faxina, como limpar, e aí ela chega na sua casa pela primeira vez, você pede para ela: fica à vontade, trabalha aí. Ela não vai fazer do seu jeito, e às vezes ela vai deixar a desejar, porque você não ensinou como que você quer que ela use as ferramentas. Então, gente, Sheila, seja muito bem-vinda. A Nívia tá falando que ela tem um netinho de 7 meses. Muito bem, Nívia, chama a mamãe para assistir também, tá? A aula para ela poder aprender. Então, os estímulos, gente, os ensinamentos, eles precisam ser realizados no momento certo. No momento em que o cérebro da criança está preparado para isso. Por exemplo, se você, a criança começou a comer na introdução alimentar e você não está ensinando a criança a pegar no alimento, por exemplo, numa fruta, ou na fase da alfabetização, né? Eu já expliquei aqui para vocês que a criança ela começa a ser alfabetizada desde o primeiro contato dela com o código da língua escrita.
A partir do primeiro momento que a criança ela vê uma letra, ela já começou a ser alfabetizada. Não é lá na escola com 5, 6, 7 anos. Lá na escola, o conhecimento ele será consolidado, mas o conhecimento prévio, ele vem de casa. Então, o conhecimento, ele é gradativo, ele precisa ser gradativo. Por isso que a memória, a atenção, tem bebês de 2 anos, 3 anos, crianças, que não param, que não têm atenção, né? Que a mãe mesmo fala, eu acho que ele é hiperativo. A mãe já consegue detectar porque a criança não consegue dar atenção para a mãe. Entenderam? Então, nós precisamos ter essa visão, né, na estimulação dos nossos filhos, ensinar com calma, ensinar com conexão, para que eles aprendam através do nosso ensino da melhor maneira. Né? Tudo nós temos que ensinar para uma criança. O conhecimento que ela vai adquirir, isso que é cognição. Cognição vem do latim, quer dizer conhecimento. Então, estimulação cognitiva é a estimulação ao conhecimento. Ao conhecimento de quê? Ao conhecimento de tudo, ao conhecimento da linguagem, né? A criança precisa aprender a falar. Ao conhecimento da memória, ela precisa ter memória. Ao conhecimento da atenção. Ao conhecimento de tudo. Você que apresenta para a criança a música, os instrumentos musicais, os brinquedos, os animais, né, os elementos da natureza. Você que apresenta para a criança pessoas, outras crianças, brinquedos. Tudo a gente tem que apresentar desde novinho. Não pensa você que a criança, bebezinho, ela não aprende, que ela aprende, ela precisa que essas coisas sejam ensinadas. O que é uma roupa, como que veste uma roupa. Você vai ensinando tudo para a criança da melhor maneira possível, tá bom? Então, gente, deixa eu ver aqui só para eu não me perder, tá? Conexão, ok. Então, agora nós vamos falar o seguinte. O que são as ferramentas? O que é uma ferramenta? Por exemplo, ferramentas são recursos que nós usamos para realizar uma tarefa. Por exemplo, para varrer uma casa, você usa uma vassoura. Então, a vassoura é uma ferramenta de trabalho para varrer a casa. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês conseguirem entender onde que eu quero chegar. Então, eu até escrevi aqui um exemplo. Por exemplo, para eu cortar uma folha, o que eu utilizo? Coloquem aí para mim, gente. Participem aqui comigo. Quero ver quem tá me ouvindo. Para eu cortar uma folha, qual ferramenta que eu utilizo? Falem para mim. Deixa eu pedir um colo. Escrevam aí para mim, por favor. Eu já vou falar tudo de uma vez, porque eu acho que demora chegar aqui para mim. Para cortar uma folha, tesoura. Certo? Tesoura. Para cortar uma madeira. Para eu cortar um pedaço de madeira. Um pedaço, às vezes, é uma prateleira que ficou grande, ela é de madeira, você precisa cortar ali. O que você vai usar? É a tesoura? Ou qual outra ferramenta? Para cortar um pedaço de madeira. Coloquem aí para mim. Um machado. Uma serra. Uma serra eu acho que é melhor, vai ficar mais certinho, né? Tá. E agora para cortar um tomate. O que a gente usaria para cortar um tomate? Ótimo. Serra, machado. Agora o tomate. Serrote. Agora escrevam para cortar um tomate. Uma faca, né? A gente usa a faca para cortar tomate. Vamos imaginar que eu mudei as ferramentas. Uma faca de... Sim. Então, vamos imaginar que eu queira usar... Eu até escrevi aqui, ó. A tesoura para cortar a madeira. A faca para cortar a folha.
e a serra para cortar o tomate. Imagina eu cortando um tomate com uma serra. Não vai ser legal. Imagina eu levar uma serra para a cozinha para eu cortar um tomate. Né? Eu posso até cortar o meu dedo por conta disso. Então, é isso que acontece dentro da nossa casa. Às vezes, a gente passa por algumas situações para nós podermos ensinar, corrigir os nossos filhos e a gente não sabe qual a ferramenta correta a usar. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês, a vocês terem essa visão de águia na estimulação dos seus filhos. Qual a ferramenta correta? Qual que é o estímulo que você vai usar para você ensinar o seu filho ao conhecimento e à aprendizagem, à estimulação cognitiva, tá bom? Porque dentro do cérebro, Deus nos formou com todas essas habilidades de memória, de foco, de atenção. Mas por que a memória de umas pessoas são melhores que outra? Por que a atenção de um é melhor do que outra? Por que tem pessoas que sabem resolver problemas muito bem e outras não? Por que são pessoas que são mais serenas, tranquilas e outras pessoas são descontroladas? Por causa da estimulação que foi dada desde pequenininho, principalmente até os 3 anos de idade. Isso é ensinado, gente, né? Se você ensina para o seu filho que ele precisa parar quando ele ver um degrau, ir mais devagar, né? E a criança, ela vai de costas, né? Ela agacha quando ele é pequenininho e ele desce de costas, ele não desce de frente. Porque se ele descer de frente, ele vai cair e machucar. Então, se você ensina para o seu filhinho desde pequenininho que ele precisa analisar para depois ele agir, ele vai crescer na sua vida adulta. Antes dele resolver um problema, de estourar com alguém, ele vai pensar. Ele vai analisar o problema antes. Se você ensina para o seu filho, né, que antes de comer um alimento, né, ele tem que lavar, ele tem que descascar, né, tem alimento que precisa de descascar. Desde pequenininho, você não vai precisar fazer isso para ele com 3, 4, 5 anos. Ele já vai, opa, isso aqui eu tenho que lavar para comer, né? Então, tá gostando, Fê? Tá bem aí o entendimento, a analogia, tá conseguindo entender? Então, gente, essas coisas, assim, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Deus nos fez com uma capacidade enorme dentro do nosso cérebro. Mas essa capacidade, ela precisa ser potencializada. Ela precisa ser estimulada da maneira correta. Porque se você não estimula, lá na sua adolescência, na sua vida futura, você vai ver, né? A gente consegue ver isso em algumas pessoas, né? Questão da inteligência emocional. Tem pessoas que são mais lentas para desenvolver algumas coisas. E é por falta de trabalho, é por falta desse desenvolvimento, principalmente da nossa parte, né? Eu já falei que o cérebro de uma criança até os 3 anos de idade, ele desenvolve 90% do que vai desenvolver na vida adulta todinha. Então, até os 3 anos de idade, o cérebro de uma criança, ele desenvolve quase na sua totalidade. O resto é 10%. Então, até os 3 anos de idade, ele vai desenvolver os conceitos matemáticos, a linguagem, a criança aprende a falar, a criança aprende a ouvir. É muito importante a criança aprender a ouvir, né? Mas ouvir não é gritando, né? Acredito que a inteligência emocional é o maior problema hoje. Sabe por quê? Inteligência emocional, os filhos aprendem com os pais. E são pouquíssimos pais que têm inteligência emocional, né? São pouquíssimas famílias que as pessoas conseguem conversar com educação, sem gritar, sem bater, sem ofender, sem menosprezar, sem humilhar, né? O quanto uma mãe humilha um filho com as palavras, fere. Isso é muito sério, né? Então, isso, gente, a gente tem que ser moldado em nós. Os nossos filhos, eles não têm culpa
né, do nosso descontrole. Nós que precisamos ter o equilíbrio para poder mudar a vida deles, né, para poder fazer a diferença na vida deles. Então, eu falei sobre, né, essa analogia para vocês poderem entender. Quando, né, eu fui mãe com 27 anos, então a minha filha mais velha, ela já tem 15 anos, eu não sabia usar as ferramentas corretas, né, eu errei muito com os meus filhos, né, porque eu sei que se eu tivesse usado as ferramentas corretas com eles, não gritado, não batido, não dado tapa na cara, igual eu já dei várias vezes. Hoje, o meu trato com eles, hoje a minha interação com eles seria totalmente diferente. E eu não estaria passando o que eu estou passando hoje, né? Hoje eu tenho que moldá-los, eu tenho que podá-los para eles não transmitirem essa raiva com o Miguel, que só tem 1 ano e 6 meses. Hoje eu sei que uma criança de 1 ano e 6 meses, quando ela chora, não é pirraça. É porque o que ela sabe fazer, ela consegue demonstrar através do choro, né? Eu sei que quando uma criança de 1 ano e 6 meses dá um tapa na cara de uma mãe, não é porque ela é ruim, não é porque ela é mal, mas é porque o seu corpo fala, né? Uma criança de 1 ano e 6 meses, de 1 aninho, como ainda ele não sabe falar, ou ele expressa com choro, ou ele expressa com movimento corporal, né? E é instinto do homem essa questão da agressividade, por isso que nós temos que ter sabedoria para moldar a nossa agressividade e a agressividade dos nossos filhos. Então, tudo isso a gente precisa aprender para nós criarmos, educarmos e estimularmos os nossos filhos, tá bom? Então, gente, ai que bom, Kátia. É isso aí, estamos na luta, né? Então, gente, eu vou colocar para vocês agora, né? Eu falo que, se eu tivesse usado as ferramentas corretas desde o início, hoje eu estaria mais feliz na minha maternagem com os meus filhos maiores. Então, as ferramentas corretas, elas facilitam o aprendizado da criança. Essa é a nossa frase da aula, né? As ferramentas corretas facilitam o aprendizado da criança. Se você usa a tesoura para cortar o papel e não uma tesoura para cortar o tomate, né, qual que é o resultado? A tesoura para cortar o papel, o resultado é ótimo, mas a tesoura para cortar o tomate já não é. Então, nós precisamos usar as ferramentas corretas que vão favorecer a aprendizagem dos nossos filhos, tá? Então, eu quero passar para vocês agora um depoimento de uma pessoa que ela utilizou uma ferramenta. Eu vou passar para vocês o vídeo dela. É uma mãe que eu atendo ela, que eu faço mentoria dela, e ela gravou um videozinho para mim, porque através do exemplo dela eu quero que vocês aprendam. E durante esse tempo que vocês... É um vídeo de 1 minutinho, é coisa pouca. Vocês prestem atenção e eu quero que vocês anotem, escrevam aí para mim qual que é a ferramenta que vocês acham que essa mãe aprendeu a utilizar comigo, tá? Ela utilizou uma ferramenta. E qual que é o resultado que ela teve do uso correto dessa ferramenta? Analisem isso durante o depoimento. O bebê dela tá gritando um pouquinho no fundo, mas se vocês estiverem em silêncio aí, vocês vão conseguir entender o que ela tá falando, tá? É um videozinho de 1 minuto e 12 só, tá? Deixa eu tentar compartilhar ele aqui com vocês. Eu tenho tanta coisa aqui no meu... Peraí, gente, só um minutinho que já vai. Ela já começa a falar desde o início, prestem atenção, tá? Vocês vão analisar qual que é a ferramenta, o recurso que ela utilizou e qual que é o resultado.
meu Deus. Pera aí, gente. Problemas técnicos, pera aí. Pera aí que eu tô tentando resolver aqui, tá, gente? Eu tô vendo... Não sei como é que eu faço pra voltar aqui. Misericórdia, gente. Ai, meu Deus. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora vocês estão me ouvindo? Então, gente, fala aí pra mim. Ah, agora estão me ouvindo. Tá. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar pra aparecer o áudio agora. Peraí, vamos ver se vai dar certo, tá? Quem ouvir... Vamos ver. A gente foi levar meu filho pra cortar o cabelo. E como a maioria das mamães, a gente passa muito sufoco quando vai levar os bebezinhos pra fazer os primeiros cortes de cabelo. A segunda vez foi muito difícil. Ele chorava, ficou muito inquieto. Então, peraí, gente, eu vou ter que... Conversando com a tia Catiane. Ô, gente, então é o seguinte, eu não sei colocar... Vocês ouviram o áudio da Dani, que é a mamãe que apareceu? Não, né? Deu! Então, vou voltar lá, vamos ver. Pera aí que eu vou colocar de novo, vamos ver se vai dar certo. A gente foi levar meu filho pra cortar o cabelo. E como a maioria das mamães, a gente passa muito sufoco quando vai levar os bebezinhos para fazer os primeiros cortes de cabelo. Na segunda vez foi muito difícil. Ele chorava, ficou muito inquieto. Nós não conseguimos concluir o corte de cabelo. Conversando com a tia Catiane, ela me orientou que eu estivesse preparando antes de levá-lo para qualquer atividade que fosse fora da rotina dele, do dia a dia. E assim, da última vez eu fiz. Dias antes, eu fui conversando com ele, falando, explicando que o cabelinho estava muito comprido, atrapalhando já a sua visão, e que nós iríamos na tia cortar o cabelo, e que seria muito legal. E assim eu fiz. No dia antes, eu preparei também, conversei, e posso dizer que o resultado foi maravilhoso. Nós conseguimos cortar o cabelinho dele, ele ficou tranquilo, não chorou. Foi assim, maravilhoso. Foi uma tarde muito tranquila e eu saí dali muito feliz. E eu quero deixar aqui esse relato para que as mamães estejam atentas e para agradecer a tia Catiane por estar me ajudando e me auxiliando e quero recomendar o trabalho dela. Iríamos na tia cortar o cabelo e que seria muito legal. E assim eu fiz. No dia antes, eu preparei também, conversei e posso dizer que o resultado foi maravilhoso. Gente, vocês conseguiram entender o depoimento? Se sim, coloca um joinha aí pra mim. Ah, sim. A ferramenta foi o diálogo. Quem mais acha que a ferramenta foi o diálogo, gente? Vou resumir aqui. A Dani, ela tem um filho de 1 ano e 8 meses e antes de eu começar a atender ela, a fazer a mentoria com ela, ela tinha muita dificuldade pro filho dela cortar cabelo. E aí todas as vezes era o maior estresse, ela ficava nervosa, diz ela que dava até palpitação nela, porque
o menino não gostava do barulho da tesoura, não gostava de ficar sentado, não gostava que ninguém tocasse nele, tal. E aí, gente, ela conversando com ela, né? Porque quando eu começo a fazer a mentoria com a mãe me passa todos os seus problemas, tudo aquilo que ela tem dificuldade de realizar com a criança, e ela percebe, né? E como que ela pode agir, porque infelizmente nós, né, as mães de primeira viagem, elas não sabem como agir, e até mães de segunda e terceira viagem, se não estudarem, também não vão saber como agir. Por isso que nós temos que nos capacitar e buscar ajuda. E aí ela me passou o problema, e eu virei para ela, ó, a ferramenta é essa aqui, vou mostrar para vocês, olha se vocês conseguem ler. O que tá escrito aqui? Conseguem, gente? Conseguem ler o que tá escrito aqui? Ah, não dá para ler, tá? Essa ferramenta que a Daniela utilizou chama antecipação. Ótimo, Fê, a Fê conseguiu. Antecipação. O diálogo, ele deve acontecer a todo momento dentro da nossa rotina com os nossos filhos. Mas a ferramenta da antecipação, ela é excelente. Porque através da antecipação, a gente vai trabalhando a mente dos nossos filhos, a mente principalmente da criança. Se você antecipa, se você vai falando vários dias para a criança, olha, seu cabelo tá grande, aí você mostra para a criança o cabelinho grande. Seu cabelo tá grande, a mamãe vai te levar para cortar o cabelinho. Ih, o cabelinho tá caindo no olho, nossa, que calor, aí mostra o cabelo. Aí no outro dia fala, nossa, a mamãe vai te levar para cortar o cabelo, tá? Amanhã a mamãe vai te levar para cortar o cabelo. Aí já pode ir conversando com a criança. Ele vai pegar no seu cabelinho, ele vai cortar para você ficar bonito. Então, às vezes, são coisas mínimas. Se a gente usar a ferramenta correta, a gente consegue o resultado. Tá bom, gente? Então, ferramenta correta é sinal de resultado positivo. Das outras vezes que ela levou, teve uma vez que ela falou pra mim que ela saiu sem conseguir cortar o cabelo dele. O cabelo ficou pela metade. Teve uma vez que conseguiu, mas parece que ele chegou até a morder ela, de tão irritado que ele ficou. E ele é um bebezinho. Então, nós precisamos fazer isso, usar a ferramenta correta, tá? Para várias coisas. Para as crianças que já são maiores, nós precisamos usar antecipação, porque as crianças maiores hoje, elas são muito ansiosas. Eu tenho filhos adolescentes aqui, e às vezes quando a gente vai fazer uma viagem, né, de avião, quando a gente vai passar vários dias fora, eu já aviso para eles, por exemplo, porque eu sei que eles vão ficar ouvindo aqui em casa, eu e meu marido conversar, e aí a gente fala, nós vamos viajar tal dia, nós vamos de avião, ou nós vamos de carro, nós vamos ficar tantos dias fora, nós vamos para casa de fulano, ou então nós vamos para o hotel tal. Eu já falo isso para eles, para não causar ansiedade neles, e eles já mapearem aquilo ali na mente deles, e eles conseguirem tocar o barco, tocar a vida deles e lembrar que eles vão viajar somente perto do dia, entenderam? Então, assim, para as crianças menores, a gente conversa o tempo inteiro dentro de casa. A gente fala da rotina, né? A gente fala, agora mamãe nós vamos tomar um banhozinho para você ficar limpinho, depois do banho você vai dormir. A gente vai falando, né? A sequência das atividades com os bebezinhos, até com 2, 3 anos a gente vai falando assim. Agora, o que tá fora da rotina, a gente precisa antecipar com mais dias, né? Se você vai dormir na casa de alguém, se você vai levar para cortar o cabelo, se você vai levar no médico, né? Se você vai levar para um passeio na pracinha, você já fala com a criança, daqui a pouco a mamãe vai te levar lá na pracinha para você brincar. Você vai falando isso, porque isso é aprendizagem, né?
ela deu um outro depoimento, gente, de 44 segundos agora, que também eu achei ele bem interessante. Vou colocar. Vai ficar limpinha as pedrinhas? Não é esse, não. Aqui. Com a ajuda da tia Catiane, eu tenho aprendido a criar conexões com meu filho e a estimulá-lo no dia a dia, com as coisas mais simples disponíveis ao nosso redor. E assim eu tenho feito com meu filho Mateus, meu bebezinho de 1 ano e 8 meses, desde sempre. Se eu vou ofertar uma fruta, eu mostro a fruta inteirinha e oferto ela já picadinha, trabalho a questão da metade, da cor, tudo com a ajuda e os ensinamentos da tia Catiane. E eu tenho já visto resultados no meu filho, que com 1 ano e 8 meses já verbaliza várias palavrinhas, está muito espertinho, muito atento a tudo aquilo que nós temos ensinado a ele, se desenvolvendo muito bem. Por isso eu quero deixar aqui o meu agradecimento e indicar o trabalho dela. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, gente, o que ela falou. Ela falou que ela apresenta, né? Que ela aprendeu comigo isso, porque antes ela dava o alimento para criança já picado, não mostrava, né, as coisas. E o que ela faz agora? O que ela aprendeu a fazer? Qual ferramenta que ela ensinou para o filho dela? Para facilitar, né? Para promover a aprendizagem. Vocês conseguiram detectar qual ferramenta que ela utilizou? Por causa do nosso tempo, eu vou falar, tá bom? Não sei se alguém aí vai conseguir. Fala então, Sheila, por favor. Qual ferramenta que ela utilizou? Como tá demorando chegar aqui para mim sua resposta? A ferramenta é observar e explorar. Para os nossos filhos aprenderem, eles precisam... Apresentação, é isso aí. Deixar os nossos filhos observar e explorar, né? Tudo aquilo que eles tiverem contato, eles precisam observar e explorar. Se você não deixa a criança explorar uma caixa que tá ali cheia de alimentos que chegou do supermercado, né? Por que você não vai deixar ela explorar? Por que você não deixa ela explorar uma gaveta sua que todo dia você abre na frente da criança e a criança tem aquela curiosidade de explorar e você nunca que deixa ela explorar ali aquela gaveta? Deixa ela explorar, deixa ela conhecer, depois você guarda junto com ela. Então, existem as ferramentas. E como, gente, nosso tempo, essa aula ficou muito grande. Eu criei, né, uma criação minha, um trabalho meu. Eu criei 30 ferramentas para estimulação cognitiva. Eu criei um baralho, tá? E eu vou apresentar para vocês agora as ferramentas que eu considero que é mais importante. Por causa do tempo, eu não vou poder falar de todas, tá? Porque já são 9h52. Eu vou falar as ferramentas que eu considero que são para mim essenciais. A primeira é essa aqui, que foi a nossa primeira aula do curso gratuito. Conexão antes da estimulação. É nós nos conectarmos. Então, esse baralho, né? Esse baralho, gente, depois eu vou disponibilizar eles. Quem faz a mentoria comigo recebe esse baralho aqui de bônus, né? A Dani, ela tem esse baralho. Mas ele também será disponibilizado depois para venda. Por quê? É um baralho que toda mãe precisa ter essas ferramentas na sua casa. Porque se você, né, você vai olhando ali para aquele baralho e vai vendo assim, qual ferramenta que eu preciso usar para essa situação, né? Porque a gente sabe que se aquilo que não é visto, não é guardado, não é memorizado. Então, se você só aprende nessa aula aqui de hoje, quais que são as ferramentas e você não coloca em prática e também você não tem acesso a elas, cai no esquecimento. Então,
esse baralho depois, ele vai ser disponibilizado para venda, mas a princípio eu estou oferecendo ele somente para quem, né, comprar a mentoria no final do curso gratuito e para quem eu já presto mentoria, tá bom? Então, conexão antes da estimulação, acolher e conversar, né? Eu preciso acolher e conversar para eu conseguir estimular o meu filho para qualquer coisa, né? Através dos livros, o livro literário, a gente aprende. A Dani tinha outro depoimento aqui também, mas por causa do horário eu não vou passar em relação aos livros, né? Porque ela achava, quando eu comecei a prestar mentoria para ela, ela achava que o filho dela não precisava de livrinhos ainda. Ela falou assim: ah, mas quando eu falei com ela que era para ela comprar livros para ele tinha 1 aninho. Ela falou assim: nossa, mas pra que eu vou comprar livros para ele? Eu falei: gente, porque ele precisa aprender através dos livros a identificar várias palavras, objetos, tá? Depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp o depoimento dela sobre os livrinhos para vocês verem. Então, gente, os livros, eu falo que a melhor ferramenta para estimular uma criança é o livro. Porque através do livro, principalmente o Miguel, todas as palavras, as imagens, as figuras, tudo eu ensinei através dos livros. E tudo que o Miguel vê, que ele já viu nos livros, ele aprendeu com muito mais facilidade, tá? Isso aqui também eu já falei com vocês o tempo todo. Ofereça estímulos positivos e não estímulos negativos. Aprender através do brincar. Brinque com seu filho em todos os momentos que você puder. Ensine o seu filho brincando, né? Eu digo às crianças de até 3 anos de idade, tá, gente? Ensine o seu filho brincando, porque ele pensa com o lado direito do cérebro, que é com a emoção, né? E através da emoção, né? Quer coisa melhor do que aprender brincando? Seja o exemplo para a criança, né? A sua rede de apoio, o seu marido, né? Os seus ajudadores aí dentro da sua casa, eles só vão melhorar, se transformarem, se você mudar. Se eles se verem em você o exemplo. O seu filho, ele não vai gritar se você não gritar, né? Ele não vai xingar se você não xingar, tá bom? A Helena fica bem empolgada em ver um livro. Que ótimo, Fê, que você já tá estimulando. E ela tem só 3 meses, né? A prova aí de que os livros são uma excelente ferramenta. Estimule desde o nascimento. Isso é uma ferramenta importantíssima para o cérebro da criança. Estimule em todos os momentos. É outra ferramenta, né? Não tem um momento só no dia que você vai estimular, que você vai dar atenção. Mas você vai estimular dando uma comida, tomando um banho, vendo um passarinho que tá passando, né? Vendo um carro que tá passando, né? Você vai estimular quando você vai pôr a roupa num varal, você mostra pra criança: ó, a mamãe tá colocando a roupa no varal. Olha a blusa branca que a mamãe tá colocando no varal, tá? E como dá tempo, eu vou falar mais um pouquinho aqui, gente. Dá atenção à criança, tá? São as outras ferramentas. Deixa a criança expressar suas ideias, deixa ela falar, deixa ela conversar, deixa os adolescentes expor suas opiniões, né? Hoje meu filho me deu uma aula aqui da Marvel, porque eu não conheço nada desses filmes da Marvel, eu não conheço nada dos super-heróis, e aí eu tava na sala e ele assistindo, e ele começou a me falar acho que é do Visão e da esposa dele lá, que eu nunca tinha ouvido falar, acho que é uma feiticeira. É da Marvel esses negócios aí. E aí eu falei: meu Deus, não sei nada da Marvel. Ele me deu uma aula. Então, deixa o seu filho expressar as suas ideias, né? Eu faço isso, vou falando que a mamãe está fazendo. Ótimo, narre o seu dia. Porque assim ela vai aprender a usar as palavras, vai ter conexão com você, ela vai ficar sempre ligada. Transmita empatia, se coloque no lugar da criança, essa é uma excelente ferramenta. Encoraje, incentive o seu filho, né?
lavou o banheiro, nossa, depois você vai lá, ó, o banheiro ficou cheiroso demais, tá? Parabéns. Nossa, esse banheiro aqui ficou, ó, da hora, né? Incentivar, encorajar. O elogio, gente, ele deixa a criança mal acostumada. Ela sempre acha que ela precisa de elogio para ela poder executar as coisas. Então, elogie menos, encoraje mais. Estabeleça falas completas e de qualidade. Quando você for conversar com a criança, estimular, fale frase completa com ela. Você quer uma aguinha? A mamãe vai pegar água para você. Tá um calor, não tá? Vamos colocar água aqui? Mamãe vai colocar uma água misturada para você. Vou colocar. Eu faço isso sempre com o Miguel, com ele no meu colo. Mamãe vai pegar um pouquinho da gelada, um pouquinho da natural e vai ficar uma delícia essa água. É assim. Porque se você, como diz, né? Nossa, eu elogio sempre. Ah, mamãe cozinhando. Elogiar não é bom. Por quê? Quando você elogia demais a criança, ela pensa assim, nossa, eu sou o máximo e eu sempre preciso de uma recompensa. Né? Ela vai crescer achando que no local de trabalho ela vai precisar ser elogiada, senão ela vai ficar triste. Ser elogiada pelo professor, pelos colegas, né? Ela vai se sentir a tal, ela vai crescer sendo a tal. Ofereça à criança sempre 2 ou mais opções, né? Olha, meu filho, mamãe tá tomando seu celular aqui, pronto, acabou. Não. Ofereça 2 opções. Olha, eu vou deixar você usar o celular meia hora. Eu vou te responder, Fê. Eu vou deixar você usar o celular meia hora. Qual horário que você quer usar o celular? Vamos ver aqui que horas que você vai usar o celular? É diferente de você chegar e falar assim, hoje você não vai usar o celular de jeito nenhum, tá? Nem vem. Você tá de castigo. É diferente. Então, nós precisamos dar opções para os nossos filhos. Meu filho, olha, ontem você ficou 2 horas no celular. Hoje você vai ficar menos, tá bom? Hoje você vai ficar meia hora. Eu vou te dar a opção aqui de você escolher qual momento que você quer usar seu celular. Pronto. Ele não tem jeito dele discutir com você isso, porque você já deu a regra, mas você deu 2 opções para ele. Deu uma opção. Que horas que você vai usar o celular, né? Você tem meia hora. Fê, é assim, ó. Vou dar o exemplo aqui, que o meu menino lavou o banheiro, né? E aí ele lavou o banheiro. E aí, durante o momento que ele tava lavando o banheiro, em vez de eu chegar lá e falar assim pra ele, não, mas você lava um banheiro bem demais, hein? Nossa, você é joia, você lava um banheiro, parabéns, seu banheiro tá... Você vai chegar e falar assim, nossa, meu filho, que legal que você tá conseguindo lavar o banheiro, hein? Tá ficando bom. Entendeu? É diferente, né? Por exemplo, ele tá fazendo um dever, tá fazendo uma atividade. E aí eu chego, em vez de falar assim, nossa, você tá acertando tudo, hein? Parabéns, você é muito inteligente, meu filho. Nossa, é inteligentíssimo. Eu tiro o chapéu pra você. Aí você chega e fala assim, não, mas você tá caprichando, hein? Tô gostando de ver a sua concentração. Continue assim. Tá? Deu pra entender? Elimine os estímulos negativos. Nós precisamos eliminar os estímulos negativos. Comemore os acertos, tá? Comemore os acertos. Trate a criança como criança, é outra ferramenta. Gente, comemorar os acertos é muito bom. Não comemora... a gente precisa comemorar o processo, não só o resultado, né? Igual eu chegar lá e só falar assim, nossa, seu banheiro ficou maravilhoso, né? Mas você deixou de fazer isso, olha lá, o espelho do banheiro você não limpou. Ah lá, ó, tem um cabelo ali que você não limpou direito. Às vezes a gente chega e aponta os erros, em vez de você falar e comemorar os acertos. Nossa, ficou bom o banheiro, né? Muito bem. É diferente. Trate a criança como criança. Os nossos filhos, eles são inocentes, eles são crianças. Até 15 anos, né? Minha menina já vai fazer 15 anos. É uma criança. Né? Tem muitas dúvidas ainda sobre o mundo, muitas dúvidas ainda
eu achei engraçado que ela me perguntou assim, agora, na hora que eu tava lá me maquiando, ela tomando banho, eu conversando com ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu posso escrever palavrão? Porque às vezes eu não falo palavrão, né? Ela não fala palavrão, mas ela escreve palavrão, mas eu acho que a consciência dela tá pesada. E aí ela me perguntou assim, mãe, eu posso escrever palavrão? Aí eu falei assim, mas que necessidade que você tem de escrever um palavrão, por exemplo? Aí ela foi e até falou aquela palavra lá, FODA, que eu não vou pronunciar ela aqui, FODA. Eu escrevo isso, mãe. Eu falei assim, pois é, mas se você escreve é porque você tá pensando. E daqui a pouco isso vai sair do papel. Isso vai sair do papel e você vai externar, vai sair pra fora e daqui a pouco você tá falando isso como se isso fosse normal e natural. E aqui em casa você não aprende a falar isso. Aí ela falou assim, mas eu sinto uma sensação tão boa quando eu tô com muita raiva e eu escrevo um palavrão. Eu falei assim, olha, a orientação eu já estou te dando. Tente se controlar, porque eu acho que você não vai conseguir, você vai externar a escrita, daqui a pouco vai sair pra fora e daqui a pouco você tá acostumando a falar palavrão e é uma coisa que eu não ensinei pra você. Então, olha o tanto de ferramenta que eu usei nesse diálogo, né? Eu tratei ela como uma adolescente, eu deixei ela opinar, dar a opinião dela, expressar as ideias, eu fiz ela refletir, eu devolvi a pergunta pra ela, que é uma ferramenta que tem aqui, devolvi a pergunta pra pessoa, fazer ela refletir. Eu falei pra ela, né, com educação, respeitei, tratei ela como uma adolescente, né, como uma criança, né, não xinguei, né, eu tratei ela com respeito. Então é isso, gente. Ensine-o caminhar, que é uma outra ferramenta. Não ensine ele chegar lá no final, não, ensine ele só a caminhar, né, você vai ensinar ele a caminhar, ó. A criança precisa do olhar e direcionamento de um adulto. Mostre o caminho, mas não o ponto de chegada. Quem vai conseguir chegar é ele, com as suas próprias pernas, né? Com seu próprio aprendizado, com seu próprio conhecimento. Nós vamos ensinar o caminho. É isso aí, nós vamos ensinar a caminhar. O ponto de chegada são eles. Gente, essa idade é difícil demais. É por isso que eu bato na tecla que nós temos que ensinar os nossos filhos. É quando eles são pequenininhos. Se a gente agir certo até os 3 anos de idade, você não vai ter problema na adolescência, não. Eu te garanto isso. E usando agora as ferramentas aqui em casa corretas com o Miguel, com os meus filhos, eu já tenho colhido os resultados, né? Antigamente, a minha filha, ela não teria essa conversa nunca comigo, assim, de se abrir, de expressar suas ideias, de pedir a minha opinião, de me pedir um conselho. Ela não faria nunca isso, né? De compartilhar comigo as suas ideias. Então, eu posso te dizer que vale muito a pena você se capacitar. Mesmo que seu filho hoje já tenha 10, 11, 12, 13, mas se você usar a ferramenta correta, ele vai aprender. Fê, você tem um enteado de 13 anos. Então, não é fácil, mas é possível, tá? Olha aí a minha vida, como é que mudou, tá bom? Estimule dentro do útero, é uma excelente ferramenta para o seu filho já nascer com algumas inteligências. Seja claro nos comandos, fale a linguagem que seu filho entenda, não complica, tá? Utilize a música como uma excelente ferramenta para você introduzir aprendizados, conceitos, conhecimento. A música é sensacional para os bebezinhos, principalmente para você ensinar a hora de dormir, tem a musiquinha para dormir, a hora de tomar banho, a hora de comer. Tudo isso você ensina através da música para criança, tá? Para crianças que têm transtorno, gente, aqui em casa a Maria Luísa usa muito a música. Ela tem o TDAH, ela tem o TOD, então tem dia que ela tá muito agitada e aí ela coloca uma música mais calma, ela já consegue usar as ferramentas para ela controlar o transtorno, graças a Deus. Então, às vezes, quando ela precisa de, né, em tempos de pandemia, que não tá saindo para fazer nenhuma atividade, ela coloca aqui aquelas danças no YouTube, que eu esqueci o nome agora,
E ela coloca e faz ginástica e dança. Então ela já sabe as ferramentas que ela precisa utilizar para ela queimar a energia dela, a hiperatividade, e para ela conseguir ficar bem, depois cansar para poder dormir. Diga não, explique o porquê e ofereça outra alternativa. Hoje o Miguel achou uma caneta e tava lá no meu criadinho, que é branco, riscando o meu criadinho. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, falei com ele que a caneta não pode escrever lá, que a caneta só pode escrever no papel. Aí eu fui, peguei o papel, dei pra ele, peguei um paninho e pedi, falei com ele, limpa que a mamãe vai ver você tirando a caneta. E já ensinei pra ele a limpar. Então, a gente, todas as vezes que você for falar não pro seu filho, independente da idade, utilize essa ferramenta. Explique o porquê, diga não e explique o porquê e ofereça outra alternativa, porque se você não oferecer outra alternativa, ele não vai aprender, tá bom? Organize o ambiente de estudos, né? As crianças maiores aí é uma excelente ferramenta. Devolva pergunta à criança, eu já falei. Saiba a hora de começar e parar uma atividade. Às vezes você tá com ótimas intenções, né? Você começou a contar uma historinha pro seu filho, por exemplo, ler um livro para ele. Mas ele tá agitado, ele não tá concentrado, você não conseguiu se conectar a ele. Interrompa ali, né? Fecha o livro na metade do livro, não tem problema. Mas saiba a hora de começar e a hora de parar, porque, né, se ele não tiver concentrado, o que adianta você continuar contando, né? Deixe a criança fazer sozinha. Ensine e deixe a criança fazer sozinha. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir colocando aí, tá? Porque o nosso tempo tá corrido aqui. Construam juntos brinquedos e brincadeiras, né? Construam regras para brincadeiras, construam brinquedos juntos, porque isso é uma excelente ferramenta para criatividade da criança, para desenvolver a criatividade. Tá? Na televisão, a gente vê os personagens prontos, com roupas prontas, com cores. A gente vê os nossos filhos com tudo pronto. A gente vê os recursos, né, da televisão com tudo pronto. E quando você constrói brinquedos e brincadeiras com a criança, ela que vai usar a imaginação e a criatividade. E valorize o percurso da criança, que foi uma ferramenta também que eu já falei. Então, gente, esse é o material, né, que eu tenho para estimulação cognitiva. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu queria saber, eu queria fazer um pedido para vocês de fazer um print, né, dessa aula. Faça um print aí agora e compartilhe lá no seu Instagram, me remarque, tá bom? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp algumas informações, tá bom? O que você fala das mães que com 4 meses tem que colocar na creche devido ao trabalho? Então, eu sei que isso é necessário, Fê, né? Tem muitas mães que passam por isso. Isso é necessário. A criança, você vai antecipar e vai ensinar para a criança, e vai falar para a criança, olha, meu amor, olha, Helena, a mamãe vai começar a trabalhar, a mamãe precisa voltar a trabalhar, a mamãe vai te deixar num lugar, você pode conversar com ela como se ela já entendesse tudo. E primeiramente, você tem que ver se o lugar que ela vai ficar é bom, vai fazer bem para ela, se não vai ter nenhuma alteração depois do período de adaptação dela, né? Ela vai precisar de um período de adaptação. E observe bastante, né, o lugar, a instituição, os valores desse lugar, né? Os valores dos profissionais que trabalham nesse lugar, tá? A criança, ela liga sim, viu mamãe cozinhando? Ela liga sim, ela vai sentir falta da mãe, tá? A gente pensa que a criança não liga, né? A minha filha, no primeiro dia que eu levei ela na escolinha, ela me deu tchau, tá tudo bem. Mas nós precisamos passar essa segurança, essa tranquilidade. E quando você chegar com a criança em casa,
né, quando você trazer a criança para casa, converse, abrace, beije, né? Dê uma atenção especial, porque você passou o dia fora, tá? Precisa sim, mamãe cozinhando. Nós precisamos antecipar e também trabalhar o psíquico dos nossos filhos, conversando, vendo o comportamento deles depois, né? Porque a gente sabe se a criança está sendo feliz ou não na instituição, no ambiente, né? Quando você vai deixar, quando você vai buscar, né? Quando você vai deixar, se ela fica bem, tá ótimo. Quando você vai buscar, se ela não quer ir embora, né? Para as crianças maiorzinhas, é um bom sinal, né? Mas a gente precisa, em casa, continuar fazendo a estimulação, continuar fazendo o nosso papel de mães, né? A minha experiência não foi boa. Eu tive um problema com os meus filhos que não foram... que eu comecei a trabalhar com a minha filha. Também eu precisei deixar ela com babá. Eu não levei pra creche, mas eu precisei deixar ela com babá. E isso não foi positivo para os meus filhos. Eu tinha 2 empregos, trabalhava de manhã numa escola, à tarde em outra. E como eles estavam ficando muito com babá e com empregada, e a gente sabe, gente, que quem educa é só mãe e pai, principalmente mãe. Empregada, babá, eles não educam, eles cuidam. É diferente de cuidar, é diferente de educar. E mesmo que a sua babá seja fantástica, ela não vai estimular da sua maneira. E o cérebro da criança sabe quando é a mãe que está estimulando, né? O aprendizado com a mãe é muito maior. Então, eu penso assim, né? Se você tiver condição de deixar o seu filho com você em casa até os 3 anos de idade, deixe. Porque eu sei que isso é quase impossível para algumas mulheres, mas eu pude fazer essa escolha quando os meus filhos eram pequenos. Quando eles tinham 1 ano e pouquinho, eu vi que estava sendo prejudicial para eles ficar o dia inteiro com babá. Aí o que eu fiz? Pedi conta do emprego da parte da manhã e fiquei com os meus filhos na parte da manhã. À tarde eu levava eles para a escolinha, deixava eles na escolinha e ia trabalhar na escola. Então eu passava com eles o período da manhã, à tarde eu ia para a escola e eles iam para a escola deles, e à noite eles ficavam comigo. E aí eu passei a ter uma ajudante só 3 vezes na semana na minha casa para me ajudar com os afazeres. Então eu fiz isso porque, sabe o que aconteceu? Eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Eu tinha uma funcionária que ela era perfeita na limpeza, perfeita, era daquela que arrumava até a sua gaveta. Arrumava tudo, organizava. Só que ela era muito rígida, ela era uma pessoa muito séria, muito seca. E teve um dia que eu cheguei em casa para almoçar, que eu chegava em casa bem rapidinho para almoçar. Eu cheguei em casa para almoçar e ela virou para mim e falou assim: olha, o seu filho me deu um tapa na cara. A partir de amanhã eu não venho. Ela falou isso. E aí aquilo me assustou. Eu falei, gente, mas ele tinha o quê? 1 ano e pouco, 2 anos, aquilo me assustou, né? Aí eu falei assim, quando ela me disse isso, amanhã eu não venho, meu marido chegou do trabalho à noite, e aí eu contei isso pra ele, e a gente tomou uma decisão. Ele falou assim, olha, empregada não educa. Quem educa somos nós. Então, você vai pedir conta, você vai avisar lá na escola, cumpre o aviso lá, e a partir de tal dia você que vai ficar em casa com os meninos e você trabalha só um horário. E assim eu fiz, porque se ele deu um tapa na cara dela, é porque, primeiro, eu sei que uma criança de 1 aninho e pouco dá um tapa na cara, e eu já sei porque eu contei pra vocês aqui nessa aula, né? É instinto. E ele precisa de correção quando ele fizer isso. E ela não vai saber corrigir. Igual eu vou corrigir o meu filho. Então é por isso que eu abri mão. Então a mãe que puder abrir mão disso, abra mão, tá, Fê? Mas vai com esses cuidados aí, né? Fique atenta, né, com essas instruções que eu passei. Né? A Cíntia tá falando aí, gostaria muito de ter feito diferente, né, Cíntia? E eu sei disso, tá bom? Então, gente,
Aperta o coraçãozinho aí, né? Aperta aí o coraçãozinho aqui embaixo, ó, se vocês gostaram da aula. Aperte muito o coraçãozinho. Façam o repost aí pra mim no Instagram de vocês, tá? E eu agradeço muito a participação de vocês. Amanhã nós temos outra aula, né? A nossa quarta aula amanhã. E a nossa quarta aula amanhã nós vamos falar sobre educação autoritária, permissiva ou positiva. Essa aula tá sensacional, porque tem gente que até hoje usa a educação autoritária ou a educação permissiva, não sabe usar a educação positiva. A mamãe tá perguntando aí, na mentoria você vai explicar mais. Na mentoria, gente, eu dou uma assessoria personalizada, tá? Na mentoria é assim, você respirou e me manda uma pergunta que eu te respondo, tá bom? É um atendimento VIP na mentoria, né? Eu te dou esse amparo aí bem de pertinho, tá? Então, né, quem tem interesse aí depois de comprar a mentoria, fiquem atentas, tá bom? Porque como eu vou prestar, né, atendimentos psicopedagógicos personalizados, eu não posso ter muitos alunos na sala de mentoria, tá bom? Eu não posso vender muitas vagas, são vagas limitadas. Então, né, já vão pensando aí, se organizando para que, né, quem tiver o interesse de comprar não fique sem a vaga, tá bom? Ai, que bom, Nívia, que você amou a aula. Muito obrigada, gente, pela participação, aquelas que ficaram comigo aqui até o final, tá? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso. Hoje eu falei, hein? E nem tomei água, Deus é mais. Eu pedi meu menino para trazer água para mim até agora, ó. Tá vendo como é que são os adolescentes? Fiquem com Deus, gente. Um abraço, até amanhã. Beijo, tchau. Gostei daí dos coraçãozinhos, tá? Tchau, com Deus.